Abra sua Bíblia comigo para Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8. Irmão Lucas. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, verso 8. Eu estarei lendo depois, todos nós podemos ler este verso tão maravilhoso da palavra do Senhor. Atos, capítulo 1, verso 8. Quantos acharam? Atos 1, 8. Atos 1, 8 nos diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar, Pai. Graças te damos, exaltamos o teu santo nome, pela tua palavra lida nessa noite. Agora, ó Pai, pedimos a tua bênção, a tua direção, capacitação do teu Espírito, para explaná-la, para entregar, que o Senhor possa conduzir cada parte dessa mensagem, possa falar poderosamente, gloriosamente em nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O tema da mensagem hoje é Dinamis. Dinamis. E logo veremos o significado dessa palavra, mas começando a falar um pouco sobre poder. Poder. Muito se fala hoje em poder. Quando nós começamos a assistir a TV, ou em filmes, ou em programas, logo nós vemos esta palavra, esta busca constante e abundante no coração de muitos. É o poder para conquistar, é o poder para governar, é o poder para dirigir, para impor-se, mas também uma busca de poder para garantir direitos, direitos da mulher, direitos das minorias. Então, há uma busca nos dias de hoje muito grande por poder. Mas o que é poder? O que o dicionário descreve, como ele descreve em geral esta palavra poder? Poder é força de ânimo, é energia de vontade. Poder é de domínio, é ter capacidade, faculdade, é a possibilidade de fazer algo. O dicionário descreve a palavra poder com essas características. Mas é interessante que, ao ler o contexto de Atos 1, poder é uma promessa de Jesus. Jesus aqui diz que há uma promessa de poder. E essa promessa, ela não veio de Jesus apenas. No versículo 4 aí de Atos 1, diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e esperassem a promessa do Pai que disse dele e que de mim ouviste. Ele diz que o Pai havia dado uma promessa e deu uma promessa de poder, e essa promessa nós podemos ver no Antigo Testamento, através dos profetas. E Jesus, ele reitera esta promessa aos seus discípulos, todo o tempo do seu ministério
terreno. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no Velho Testamento, nós vamos encontrar várias palavras que são traduzidas por poder. Mas quando nós também olhamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar 6 palavras. 6 palavras para designar poder. E dessas 6 palavras, a que tem mais ocorrência no Novo Testamento acerca dessa palavra poder, ela se repete em torno de 117 a 120 vezes no Velho Testamento. É a palavra dinamis. É o tema da mensagem. É a palavra que está em Atos 1:8. Mas recebereis poder. Esta palavra poder é dinamis. Mas o que significa dinamis? Dinamis, meus irmãos, é a capacidade de executar uma tarefa. Dinamis é a capacidade de executar uma missão. Dinamis é a capacidade de suportar experiências. É uma habilidade, é uma aptidão, é uma potencialidade, é exercer força. Dinamis é a força que move. Dinamis é a força que nos leva adiante. Dinamis. Mas note que Jesus vai nos dar a informação da origem desse poder. Ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz que esse poder que seria dado aos apóstolos viria do Espírito Santo. Mas note quando Jesus diz: mas recebereis poder. Ele está dizendo que esse poder não está nos apóstolos. Esse poder não está em nós. Esse poder não vem de nós, mas vem do Senhor, por meio de Jesus. Mas como nós recebemos esse poder? Não há merecimento em nós para que nós venhamos ter esse poder em nossa vida. Não é o nosso saber que nos leva a receber esse poder, dinamis, em nossa vida. Mas esse poder vem de um relacionamento com Cristo, salvífico e de submissão a Cristo. Mas algo que também nós aprendemos. Uma vez que esse poder não está em nós e que não vem de nós, significa também que esse poder ele não se baseia na limitação humana. Esse poder ele pode ser atuante tanto em um jovem, um adolescente, como Henrique. E esse poder ele pode ser atuante também com um senhor de 80, 90 anos de idade. Esse poder ele não está restrito à capacidade e à limitação humana. Agora, mas o que poder é esse? O que é esse dinamis? Aonde nós podemos encontrar esse poder nas Escrituras? Eu quero caminhar com os irmãos mostrando passagens na Bíblia aonde nós podemos encontrar dinamis, o poder de Deus. Primeiramente, irmãos, é o poder que participou da criação do mundo e do universo. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. A palavra do Senhor vai nos dizer, quantos estão comigo? Gênesis 1,
1 e 2 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Interessante que o texto bíblico diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo aqui. Esta palavra abismo traz uma ideia de caos, traz uma ideia de desolação, traz uma ideia de algo inabitável. E é interessante que o texto diz que tudo isso estava envolto em trevas. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. A palavra de Deus nos diz que ao se mover pela face do abismo, Ele está transformando este caos em cosmos. Ele está transformando essa confusão em beleza. O poder do Espírito, o dínamos do Espírito, não está ali apenas flutuando sobre a face desse abismo, mas ele está agindo mediante a ação de Deus. E esse poder, ele está transformando tudo aquilo que é caos em algo belo e algo formoso. E nós começamos a ler Gênesis 1, capítulo 1, e depois começamos a ler Gênesis capítulo 2, e a criação começa a se discorrer. E nós começamos a ver Deus criando os fundamentos, criando os luminares, criando o sol, criando a lua, criando as estrelas. E nós começamos a olhar bilhões e bilhões de galáxias que são formadas por milhões e milhões de estrelas. Tudo isso formado por esse poder, o poder de Deus. Meus amados irmãos, como é lindo quando nós começamos a contemplar a criação perfeita de Deus. De vez em quando eu saio na sacada da casa pastoral e está aquele noite estrelada, e de repente eu vejo uma estrela. Quantos irmãos viram ultimamente, têm visto? Uma estrela cadente, aquele chamado de estrela cadente, né? Aquela coisa que sai de um lugar e de repente vai para o outro e de repente some. É a coisa mais linda. E tem vezes que eu vou lá para frente e digo: Senhor, deixa eu ver algo. Deixa eu ver. E dizem que enquanto você vê a estrela cadente tem que fazer um pedido, né? É lenda, né? Mas, meus amados irmãos, só em pensar que o poder de Deus participou na criação do universo. O poder de Deus fez com que tudo se criasse do caos, da desolação, e se tornasse algo tão lindo e tão maravilhoso. E Deus, depois de ter formado tudo isso, Ele vai olhar, Ele vai avaliar e vai dizer: eis que tudo é muito bom. Ele vai dizer: eis que tudo é muito belo, é muito lindo, porque o seu poder fez belo. O seu poder fez tudo perfeito. Então, dínamos, irmãos, é o poder que organiza. Dínamos é o poder da beleza que põe ordem. Não é o poder da desordem. Mas dínamo é o poder do Espírito, e esse poder é um poder sereno, é um poder pacífico, é um poder amoroso, consolador, que constrói, que edifica, que dá vida, que organiza as coisas. Muitas vezes eu vejo algumas imagens que entristecem o meu coração, aonde pessoas dizem que ali está a manifestação do poder do Espírito de Deus. O poder do Espírito de Deus é um poder que transforma, que edifica, que tira o caos e embeleza desde o caos. Esse é o poder do Espírito Santo de Deus. Mais um pouquinho para frente, no capítulo 3 de Gênesis, verso 26, há uma declaração do Deus Trino aqui.
E o Deus Trino vai dizer, Gênesis 3, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus, essa palavra para o nome de Deus é Elohim, e disse Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles então dizem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E agora no versículo 2, capítulo 2, verso 7, nós vemos Deus formando o homem. Veja só, verso 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Meus amados irmãos, o dínamos, o poder de Deus não está presente não somente na criação externa, as galáxias, os planetas. O poder dínamo está presente em nós. Deus nos fez com o seu poder. Existe algo mais completo do que o corpo humano? Mas ao mesmo tempo eu lhes pergunto, existe algo mais perfeito do que o corpo humano? Meus amados irmãos, cada órgão do nosso corpo, cada músculo, cada nervo do nosso corpo, cada tendão do nosso corpo, cada hormônio, os trilhões de células que existem em nosso corpo, os octrilhões de átomos, de moléculas, de tecido, tudo isso organizado por Deus. E todas essas coisas, elas conversam entre si para manter o equilíbrio e a vitalidade do organismo. E tudo isso feito pelo poder de Deus. O dínamo está presente em nossa criação, no nosso ser, em nosso corpo. É interessante que Deus pega o barro, e esse barro, esse pó, com o seu poder, ele traz vida, e coloca órgão, ele coloca o fôlego dele, e faz algo mais perfeito para a sua glória. Meus amados irmãos, agora eu gostaria que os irmãos me respondessem. Será que existe algo impossível para o poder de Deus? Será que existe algo impossível para o poder do Espírito Santo de Deus? E quando eu penso nesse poder, onde o Senhor Jesus disse, recebereis poder do Espírito, ao receber o poder, o dínamo, o poder de Deus, eu fico imaginando na minha vida. Será que existe algo na minha vida que precisa de vida? Será que existe algo em mim onde o poder do Espírito de Deus não possa trabalhar? Não possa transformar, não possa mudar. O poder que fez essas galáxias, o cosmo e o nosso corpo tão perfeito. O mesmo Espírito que pairou sobre o caos e organiza tudo, é o mesmo Espírito que paira sobre o meu coração e sobre a minha alma e continua com o mesmo poder atuante em nossas vidas, irmãos. E aonde ele paira, ele começa uma obra de transformação poderosa, infinita e espiritual. Se esse Espírito com seu poder conseguiu pôr em ordem o caos, irmãos Zizi, que ele pôde dar vida a um boneco de terra, de pó, não existe área na minha vida que ele não possa transformar. Não existe área da sua vida que ele não possa pôr em ordem. Esse é o poder dínamos, o poder de Deus. Mas esse poder não trabalha quando nós resistimos esse poder. Deus tem poder para fazer isso. Que nós possamos estar sempre sensíveis ao poder de Deus em nossa vida. Amém? Eu não sei que situação você tem passado em sua vida,
ou que áreas da sua vida que precisam de transformação. Tudo está comprovado que dínamos, o poder de Deus, ele tem poder para transformar e fazer de você uma pessoa melhor para a glória dele. Primeiramente, onde está esse poder? Onde nós podemos ver? Nós podemos ver na criação, colocando em ordem todas as coisas. Mas esse poder também é o mesmo poder que capacitou os heróis da Bíblia. Homens como nós, sujeitos às mesmas fraquezas e às mesmas paixões, meus irmãos. Os heróis do Velho Testamento, eles não foram diferentes de mim, não foram diferentes dos irmãos. Homens que enfrentaram perigos, ameaças. Homens que deixaram as suas terras, famílias. Homens que brilharam em terras estranhas. Que foram vencedores da tentação. Homens que estavam longe de suas famílias, dos seus pais e do seu país, do seu povo, da sua cultura. Mas mesmo diante de toda essa circunstância, o Espírito de Deus os envolveu e lhe deu poder e os capacitou para vencer. E eu fosse citar hoje à noite, passou pela minha mente muitos homens, muitos heróis da Bíblia, mas eu quero destacar dois hoje à noite. Primeiramente, a vida de José. Oh, amados irmãos, existe uma vida mais, humanamente falando, mais deprimente do que a vida de José. A vida de José, humanamente falando, foi uma vida deprimente. Humanamente falando. Primeiramente, os seus próprios irmãos conspiraram tirar a sua vida. Você já pensou isso? Você ter o inimigo fora de casa já é algo problemático. Agora você ter pessoas dentro da sua própria casa que lhes querem tirar a vida. José foi jogado no poço. E em Gênesis capítulo 42, no verso 21, quando eles já haviam reconhecido José, que era seu irmão, eles vão trazer uma confissão ou falar algo sobre o que José passou dentro do poço. Abra sua Bíblia em Gênesis 42, verso 21. Gênesis 42, verso 21. Gênesis 42, 21. Ele vai dizer assim, um dos irmãos de José vai dizer: então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, e isso vem sobre nós, esta angústia. Tudo indica que quando eles lançaram José dentro daquele poço, José ficou ali clamando para eles, gritando para eles, e a palavra de Deus diz que eles foram comer enquanto José estava no poço. José passou por momentos de angústias, meus irmãos, e talvez de medo dentro do poço. Mas não somente isso, meus irmãos. Depois os seus irmãos vendem José. Ele é vendido pelos seus irmãos. Depois ele é comprado lá no Egito. E lá, na casa do seu senhor, a palavra de Deus diz que ele é acusado injustamente. Você já pensou ser acusado injustamente sem ter feito nada? E devido a essa acusação, José vai ficar 2 anos preso sem motivos. E a oportunidade, eu creio que foi mais de 2 anos, e a oportunidade que ele tinha de sair da prisão era um copeiro que ele ajudou na prisão. E a palavra de Deus diz que esse homem esqueceu de José quando saiu da prisão. Então a vida de José foi uma vida deprimente. Ele é preso, ele é acusado, ele é esquecido pelos seus irmãos, ele é vendido pelos seus irmãos. Mas o que chama a atenção é que um dia Deus cumpre os seus sonhos na vida de José. E José agora vai passar a ser governador do Egito.
E desde o poço de José até ele sentar no trono, passaram-se aproximadamente 13 anos. Mas durante esses 13 anos, havia um poder atuante na vida de José. Havia um poder que atuava na vida daquele jovem. Mesmo longe da sua família, mesmo longe dos seus pais, do seu povo. E é interessante que o poder de Deus independe disso. Independe de você dizer, eu fui influenciado, né? José não foi influenciado. E ele foi o poder do Espírito que levou José de prisioneiro a governador do Egito. Como isso aconteceu? O faraó tem um sonho de vacas magras, vacas gordas. Lembra lá? As vacas velhas magras. O faraó fica louquinho com esse sonho. Não consegue dormir. Chama os sábios e os adivinhos do Egito. Mas nesses homens não habita o poder de Deus. E eles não conseguem dar uma resposta aos sonhos de Faraó. O copeiro lembra, lá na cadeia tem alguém que revelou meu sonho. José, então chama José. E José, de forma extraordinária, através do poder do Espírito de Deus, revela o sonho de Faraó. E veja o que Faraó vai dizer sobre ele. Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. José interpreta o sonho, então vai dizer para eles, olha, haverá 7 anos de muita fartura, vai haver 7 anos de fome, de seca. E José aconselha a ele, olha, você precisa de alguém para governar isso. Você precisa de alguém para colocar como líder, como governo sobre essas coisas. E Faraó vai dizer exatamente essas palavras. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, haveria homem como esse, que haja o Espírito de Deus? Meus amados irmãos, toda a vida de José, todas as interpretações, todo o tempo em que ele passou ali, a palavra de Deus, que Deus era com José. E havia um espírito de poder e de sabedoria e discernimento na vida de José, meus irmãos. E fez com que ele passasse todos aqueles anos e viesse se tornar governador do Egito. Mas não é só José. Lembra de um outro jovem chamado Daniel? Outro que sai levado cativo, junto com alguns sábios para a Babilônia. Havia sobre a vida de José também um poder do Espírito Santo. E aquele jovem não se propõe se contaminar com as iguarias que o rei da Babilônia servia. E em todos os momentos de Daniel ali na Babilônia, o poder do Espírito de Deus estava sobre ele. Daniel capítulo 5, verso 12. Daniel capítulo 5, verso 12. Vamos até lá. Daniel capítulo 5, versículo 12. Quantos acharam? A palavra de Deus diz: portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas
ao qual ao rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Meus amados irmãos, esse é o poder de Deus sobre a vida desses homens de Deus. E o que me chama a atenção é esse poder excelente que esse mesmo Espírito trabalhando na vida de José. E agora eu me pergunto muitas vezes, porque eu sou dependente e preciso de sabedoria de Deus. Talvez você é como eu, que precisa de sabedoria em algumas áreas. Mas esse poder do Espírito, o dínamo, é o mesmo poder que nos dá sabedoria. É o mesmo poder que nos capacita. É o mesmo poder que nos guia em toda a verdade. É o mesmo poder que nos faz lembrar a sua palavra. A palavra de Deus. E nos ajuda a aplicá-la em nossa vida. É que nos capacita a passar por momentos apertados da vida e trazer honra e glória ao nome do Senhor. Em terceiro lugar, o mesmo Espírito é o poder que ilumina a nossa mente para conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós precisamos e queremos conhecer a vontade de Deus e não conseguimos. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós podemos descobrir a vontade perfeita e agradável de Deus para a nossa vida. Mas quem faz com que nós venhamos entender a palavra de Deus é o poder do Espírito, é o dínamo de Deus. Então toda a inspiração veio, tanto a inspiração que veio produzir o texto sagrados, queridos, como a iluminação dos nossos olhos para entender as Escrituras, vem do poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, nós não teríamos a palavra inspirada de Deus. Sem o poder do Espírito, nós não conseguiríamos entender a palavra de Deus. Eu já vi história, meus irmãos, de muitos sábios, doutores e professores que ficaram com seu rosto totalmente curados de vergonha. Sabe por quê? Porque diante dele havia ali um simples servo de Deus, que amava a palavra de Deus e que foi usado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos adolescentes, vocês podem ser um desses na sua classe, diante da sociedade. Em qualquer lugar, irmãos, há sobre nós esse poder do Espírito que ilumina a nossa mente, que nos faz entender completamente a palavra de Deus. E não há doutores, nem professores, nem sábios que possa resistir à sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Interessante como Jesus nos diz, irmãos, que no momento certo o Espírito Santo nos dá a palavra para podermos falarmos com sabedoria, independente da situação, seja os momentos difíceis ou complicados, seja diante de autoridade ou de reis, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar a sua palavra. Foi assim com Paulo? Foi ou não foi? Foi assim com Paulo. Me faz lembrar a história de um pastor que morreu um irmão, uma irmã da sua igreja, e não havia ninguém para fazer o culto fúnebre, e o velório estava acontecendo. E o pastor estava na cidade, mas ele estava em outro bairro distante, o trânsito estava muito pesado naquele dia. E ele não estava conseguindo chegar. E estava chegando o momento de sepultar aquela irmã. E só a esposa do pastor estava presente ali. E o povo estava ali, ninguém, o pastor que não chega, quem vai dar a palavra, quem vai fazer uma oração. Até que a esposa do pastor, alguém da família diz, a irmã, o pastor não chega, a irmã não pode ler um versículo bíblico. E aquela irmã então se levanta, lê um versículo e faz uma oração em favor da família. Quando o pastor chega, só estava ela. Todos já tinham ido embora, estava ela esperando o pastor chegar. E o pastor pergunta para ela, meu amor, quem orou? Ela diz, foi eu.
não tinha ninguém, eu orei. E quem falou alguma coisa foi eu. E o que você disse? Ela falou, eu não sei o que eu disse. Eu não lembro nada. Meus amados irmãos, assim é o poder do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós estamos diante de situações e nós falamos, depois nós nem sabemos o que falamos. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, Jesus diz que Ele coloca a palavra certa na nossa boca e no nosso entendimento para falar. Esse é o poder dínamos de Deus. Esse é o poder de Deus que nos capacita, que ilumina nossa mente, primeiramente para conhecer a vontade de Deus e para entendermos as Escrituras Sagradas. E quando nós abrimos a nossa boca é como uma fonte de água puríssima que edifica, que abençoe a vida das pessoas. Que nós possamos ser cada dia usados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ultimamente, quando nós olhamos para o poder dínamos, nós olhamos que esse poder estava participou da criação do mundo. Ele capacitou os heróis, os grandes homens de Deus a passar por lutas e tribulações. É o mesmo poder que nos ajuda a entender a mensagem da palavra hoje à noite ou quando lemos a Bíblia. Mas em último lugar, é o mesmo Espírito e poder que capacitou os crentes a enfrentar as perseguições e a morte. Só podia ter um poder na vida de Paulo e de Estevão para passar por essas experiências de forma extraordinária. Atos 1:8 vai dizer, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Obviamente que estas perseguições e morte vieram devido ao testemunhar. Então podemos dizer que o poder do Espírito Santo, dado aos apóstolos, foi um poder que os capacitou a testemunhar. Foi um poder que apoderou a igreja ali em Jerusalém para testemunhar. É um poder que nos habilita a cumprir a missão de sermos testemunhas do Senhor. Não foi isso com Pedro? Um pescador humilde, negou o Senhor Jesus, mas depois que ele recebe em Atos capítulo 2, esse homem se torna um grande pregador do Evangelho do Senhor Jesus. E ele prega diante das autoridades. E a sua primeira mensagem, a palavra de Deus diz que quase 3.000 almas se convertem. E Deus dava poder para Pedro testemunhar diante das autoridades religiosas e políticas de Jerusalém. Mas esse Espírito, esse poder, não somente nos capacita a testemunhar. Esse mesmo poder nos capacita a suportar as experiências oriundas de perseguições. Aí nós chegamos no texto que o irmão Michel leu hoje à noite. Quem foi Estevão? Diácono da igreja de Jerusalém. Testemunhava com poder a palavra de Deus. A Bíblia diz que não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. E logo ele se tornou alguém muito influente no seu testemunho ali em Jerusalém. Aconteceu que eles subornam homens para dizer que Estevão havia proferido palavras blasfemas contra Deus e contra Moisés. Estevão é preso, é levado diante do conselho em Jerusalém. E agora em Atos capítulo 7, nós vamos ver um testemunho brilhante de Estevão. E, amados irmãos, um testemunho ousado, um testemunho bíblico, um testemunho interpretativo, um testemunho sem medo, poderoso. Mas quando Estevão termina de testemunhar com poder, a palavra de Deus diz que aqueles homens rangiam o dente de ódio de Estevão. E ali Estevão, então, é apedrejado.
E o texto que nós lemos hoje à noite diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E quando ele começa a ser apedrejado, e diante dessa situação de apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão vê o céu aberto. E o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E a palavra de Deus diz que Estevão, mesmo diante de um apedrejamento, Estevão vai dizer para que o Senhor não lhes imputasse aquele pecado. Queridos irmãos, que poder é esse na vida de Estevão? Que poder é esse que diante de um apedrejamento consegue ver o céu aberto e ainda pede para Deus não imputar o pecado daqueles que o apedrejavam? E ali começa uma perseguição, eu chamo de perseguição bendita sobre a igreja do Senhor. Porque ali começa então uma perseguição e o pastor de Jerusalém, Tiago, é morto, perseguido. E qual era o poder que estava sobre Tiago? O poder de Deus. Mas esse poder não estava somente sobre Estevão, sobre Tiago. É o mesmo poder que revestiu o apóstolo Paulo, seus companheiros, de coragem e ousadia, para enfrentar a perseguição, para enfrentar a morte, até ele ser decapitado. E quando Paulo lhe escreve para Timóteo, Paulo vai dizer: Timóteo, porque Deus não nos deu um espírito de temor, Timóteo, mas de fortaleza, de temor e de moderação. Timóteo, independente da circunstância que você vivenciar no seu ministério, lembre-se que existe um poder na sua vida que vai te capacitar a passar por todas estas aflições. Um poder que mesmo diante da morte você vai poder contemplar as maravilhas e as grandezas de Deus. Um poder que mesmo diante da morte não vai haver no seu coração ódio, rancor, mas amor, misericórdia e compaixão por aqueles que o apedrejam ou que estão tirando a sua vida. Queridos, eu aprendo aqui algo muito interessante e grandioso para a nossa vida. Qual experiência você está vivenciando nos dias de hoje? Talvez a sua experiência não seja a experiência de como Estevão teve. Obviamente você não está sendo apedrejado, mas o mesmo poder que estava sobre Estevão e o capacitou a vivenciar a sua experiência com glória, é o mesmo poder que está sobre a sua vida. É o mesmo poder que vai te capacitar a passar pelas experiências que você está passando, pela luta que você está passando, pelas aflições que você está passando. Aflições essas que nós, por nós mesmos, nós caímos, nós desanimamos. Mas o dínamos de Deus, o poder de Deus, nos levanta, nos mantém, nos fortalece e nos capacita. Então fica firme, dependa desse poder, viva nesse poder, para a glória do Senhor. Eu quero concluir dizendo quão maravilhoso é esse poder. Que esse poder nos revista, que esse poder nos tome, que esse poder se aproprie de nós cada vez mais, que esse poder potencialize nossa mente, nosso coração, nossas palavras, para que sejamos fiéis testemunhas de Jesus, para que possamos resistir às provações, às perseguições e aflições deste mundo. Que o Senhor nos abençoe. Mas há algo interessante sobre Atos 1:8. Atos 1:8 também diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Algumas versões diz: mas revestirdes do Espírito Santo. E é interessante esta palavra revestirdes. Porque para vestir-se, alguém precisa
desvestir-se. Você já pensou sobre isso? Os discípulos, para poder ser revestidos do Espírito, um dia, ou durante a sua vida, eles tiveram que desvestir-se. E muitas vezes nós precisamos desvestir-se de algumas coisas em nossas vidas. Talvez precisamos nos desvestir-se do orgulho em nossas vidas. Talvez nós precisamos nos desvestir-se do poder humano na nossa vida. Talvez precisamos nos desvestir-se da força do homem, da força do braço, da nossa capacidade, do nosso eu. Mas o fato é que é mister que nós venhamos nos desvestir. Porque uma vez que nós nos desvestirmos de nós mesmos, quando nós, com licença aos irmãos, quando nós tiramos coisas das nossas vidas e entregamos para o Senhor, quando nós fazemos isso, queridos, esse poder dínamos, ele se apropria, ele nos conduz, ele nos dá força, ele vive, ele reina, ele triunfa sobre as nossas vidas. E eu quero lhe dizer, se você já recebeu Cristo, você tem esse poder na sua vida. Aí talvez você pergunta, pastor, talvez precisa desvestir-se. Se desvista, entregue ao Senhor. Entregue áreas da sua vida, para que esse poder, o dínamo, seja atuante na sua vida, no seu coração, na sua família. Coisas que Deus só pode fazer na sua vida e na sua família, que muitas vezes depende de você. Mas de repente, você não tem se desvestido para ser revestido do Espírito e do poder do Espírito. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que Deus nos fortaleça, que vivamos vitoriosamente no poder dínamos, o poder do Espírito Santo do Senhor. Vamos orar? Fiquemos em pé. Eu quero orar com você.